Olá pessoal, para a nossa videoaula de hoje eu trago para vocês esse lindo conjuntinho de raposinha que é bem simples de fazer. No vídeo você vai encontrar o passo a passo. Esse tamanho que está disponível aqui no vídeo, pessoal, é um tamanho de 2 a 6 meses, tá certo? Eu utilizei, pessoal, lã de teixe 377, 2 novelos na cor laranja e não chegou a ser um novelo na cor branca, tá certo? A agulha de crochê de 3,5 mm e também utilizei a agulha de tapeçaria para fazer as cossuras. Eu espero que vocês gostem. Não esqueça, pessoal, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos, tá certo? Vamos para a nossa videoaula, então? Bem, pessoal, vamos dar início, então, aqui à nossa touquinha. Aqui eu já tenho o início da minha touquinha pronta, tá certo? Eu vou passar para vocês, porque aqui é o início, é a base, então já tem vídeo aqui no canal, caso você tenha dificuldade de iniciar a touquinha, tá certo? Então, vou só falar para vocês quantos pontos que eu contei aqui certinho e a quantidade de carreiras, ok? Então, vamos lá. Eu iniciei, pessoal, com 4 correntinhas, fechando com um ponto baixíssimo. E dentro dessas 4 correntinhas, eu coloquei no anelzinho que se formou 11 pontos altos, já contando as 3 correntinhas de início, tá certo? Depois da minha segunda carreira, eu coloquei 2 pontos altos para cada um dos pontos de base. Na minha terceira carreira, eu coloquei 2 pontos altos num ponto de base, separado por um ponto alto apenas com ponto de base. Então, eu vim intercalando 2 pontos altos, um ponto alto, 2 pontos altos e um ponto alto, por toda a carreira, ok? Na minha quarta carreira, a gente colocou 2 pontos altos de intervalo para ter um aumento. Então, ficou 2 pontos altos e um aumento. Na minha última carreira aqui que eu tive de aumentos, tá? Eu trabalhei um aumento e 3 pontos altos de intervalo. Veja que a gente trabalha um ponto alto para cada um dos pontos de base. E depois você trabalha o seu aumento, tá certo? Depois disso, pessoal, eu trabalhei uma carreira mantendo ponto sobre ponto e fechando a carreira normalmente igual a gente sempre fecha, tá? Com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Porém, como a gente vai fazer aquele modelinho que fecha no pescocinho, aqui, pessoal, ó, vou mostrar para vocês que eu trabalhei depois que eu fiz a primeira carreira aqui toda em ponto alto, sem fazer aumentos e sem fazer diminuições. Aí, a minha próxima carreira, eu trabalhei os pontos altos, tá? E quando chegou aqui, ó, faltando para fechar a carreira, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos altos faltava para me fechar aqui, para poder fechar aqui a minha carreira, tá? Eu voltei, subi 3 correntinhas e voltei na minha carreira. E fui trabalhando por 5 carreiras aqui eu tenho, tá? Onde a gente não trabalha essa parte que envolve aqui o pescocinho, tá? Então, aqui fica um intervalo de 12 pontos altos, ok? Agora, a gente vai dar o acabamento para fazer aqui o rostinho. E eu vou trabalhar com o ponto barra, que é aquele ponto alto que a gente pega pela frente e o ponto alto que a gente pega por trás do ponto. Então, vou iniciar aqui com 3 correntinhas normalmente. Venho aqui no meu próximo ponto, ó, e eu trabalho um ponto alto fazendo relevo, pegando pela frente. No próximo, eu pego por trás. No próximo, a gente trabalha pegando pela frente. Então, você vai trabalhar dessa forma, intercalando, trabalhando. Num ponto, você pega pela frente, num ponto, você pega por trás, ok? Você vai seguir assim por toda essa carreira. Chegando no último ponto, você vai trabalhar o seu ponto alto normalmente. Ok? Feito aqui, pessoal, nossa primeira carreira com ponto em relevo, tá? Nós vamos trabalhar mais 2 carreiras com ponto em relevo, pessoal. Então, vou subir aqui 3 correntinhas. E na onde eu tenho aqui o ponto alto pego por trás, eu vou vir mantendo ele aqui por trás, ó. Aqui ele tá pela frente, a gente mantém ele pela frente, tá? Então, é importante você manter o ponto de acordo com que ele vai estar para você quando você virar a sua peça, tá certo?
Então, é só você seguir dessa forma, mantendo aqui o seu ponto em relevo. Para quem não quiser trabalhar o ponto em relevo, pessoal, não tem problema. Você pode trabalhar 3 carreiras, por exemplo, de meio ponto alto, que já vai ficar diferente daquilo que está aqui na base da sua toquinha, tá? A gente trabalha aqui os pontos em pego pela frente, pego por trás, para poder dar um diferencial na parte do rostinho da criança, tá certo? Então, se você não quiser os relevos, é só você trabalhar em meio pontos altos, que também ficará diferente, tá certo? Então, vamos à sequência aqui, pessoal, trabalhando essa carreira e a próxima em relevo, ok? Feito então aqui, pessoal, nossas 3 carreiras no ponto barra, veja como que ficou, tá? Agora, a gente vai trabalhar aqui o cordãozinho que amarra no pescocinho e vamos dar aquele acabamento em volta de toda a nossa toquinha, tá? Aqui eu tenho um cordão com 40 correntinhas, pessoal. E eu vou vir trabalhando ponto baixíssimo em cada uma dessas correntinhas, tá? Para que ela fique mais grossinha e deixe um acabamento melhor na sua toquinha. É só você vir voltando aqui, ó, trabalhando o ponto baixíssimo para cada uma dessas correntinhas que a gente fez aqui, ó. Então, vou seguir aqui trabalhando esse ponto baixíssimo até chegar na minha última correntinha, que já vai estar na base da minha toquinha, tá, pessoal? Ali, antes de eu fazer as 40 correntinhas, já tava no meu último ponto da minha toquinha, aí eu só segui fazendo as 40 correntinhas, tá certo? Então, vou dar sequência aqui e já volto com essa parte aqui pronta. Cheguei, pessoal, aqui na minha última correntinha, ó. Eu venho, trabalho o meu ponto baixíssimo nela. E já vou vir aqui para a parte da minha toquinha, dando acabamento aqui na toquinha, ó. Então, eu vou continuar com o meu ponto baixíssimo aqui na frente, ó. Para cada um desses pontos em relevo, eu vou continuar aqui, então, trabalhando um ponto baixíssimo, tá vendo? Então, agora a gente vai dar sequência aqui nessa base aqui da nossa toquinha. E quando chegar aqui no final, pessoal, você vai fazer o mesmo processo. Você vai trabalhar as 40 correntinhas e voltar trabalhando os pontos baixíssimos nela, ok? Vamos trabalhar então aqui, pessoal, o nosso último ponto com ponto baixíssimo. Aqui, pessoal, eu já fiz aquilo que eu havia comentado com vocês, tá? Trabalhei toda a minha carreira aqui com ponto baixíssimo e fiz aqui meu cordãozinho de 40 correntinhas com o ponto baixíssimo. Vamos aqui agora, pessoal, trabalhar em pontos meio alto. Então, para cada um desses pontos que a gente tem aqui na lateral, a gente trabalha 2 pontos meio alto, ó. Eu já venho aqui e vou trabalhando, ó, 2 pontos meio alto para cada uma dessas carreiras laterais que a gente tem aqui. Veja, pessoal, que a gente não fez arremate em momento nenhum nessa toquinha, tá? A gente segue fazendo ela até o final, sem precisar fazer o arremate, tá? A gente fez o acabamento da frente, vamos aqui fazer o acabamento da lateral, sem necessitar ficar arrematando aqui o fio, tá? Então, eu cheguei aqui na primeira parte onde a gente tem, que liga aqui os pontos de trás da toquinha, e eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto que a gente tem aqui, do primeiro ponto alto aqui, eu vou trabalhar um ponto alto nesse mesmo ponto. Aqui agora, pessoal, a gente trabalha um ponto para cada um dos pontos de base, tá? Sem fazer aumentos e sem fazer diminuições. Aqui, pessoal, chegamos na outra lateral, tá? Então, eu venho aqui onde eu tenho minhas 3 correntinhas e vou trabalhar um ponto meio alto no mesmo ponto de base. E vamos vir subindo aqui, então, trabalhando novamente 2 pontos meio alto para cada uma dessas carreiras que a gente tem aqui na lateral do ponto, ó. Então, cheguei aqui na minha última carreira, pessoal. Trabalhar. E agora aqui, ó, eu fecho com um ponto baixíssimo. E aqui sim eu posso arrematar o meu fio, que a base da minha toquinha raposinha já vai estar pronta, tá certo?
Vamos dar início então, pessoal, à parte da orelhinha da nossa raposinha. Aqui com a cor lã branca, tá? Eu vou subir 3 correntinhas e vou vir aqui na minha primeira correntinha e vou trabalhar 2 pontos meio alto. Vou virar aqui o meu trabalho, pessoal. E vou dar início agora à próxima carreira. Então, eu já venho aqui no início, começo com 2 correntinhas, e nesse mesmo ponto eu trabalho outro ponto meio alto. Trabalho apenas um ponto meio alto nesse do meio, e na lateral aqui eu vou trabalhar novamente 2 pontos meio alto. Então, aqui, pessoal, a gente vai trabalhar 5 carreiras, trabalhando os aumentos nas laterais, tá? Então, a gente sempre vai fazer aumento tanto no início quanto no final. E os pontos que vão ficando ao meio, a gente vai mantendo eles, tá? Então, a gente vai fazer isso até ter 5 carreiras. Já tenho 3 aqui. Eu vou trabalhar aqui mais essa carreira e a próxima com a cor branca e já vou arrematar o meu fio na cor branca, tá certo, pessoal? Então, trabalhe aqui o início e o fim com aumentos e mantenha os pontos do meio. Com a nossa parte aqui branca, pessoal, pronta, veja que eu trabalhei minhas 5 carreiras, tá? Trabalhando os aumentos. Agora, a gente vai fazer aqui a parte de acabamento da nossa orelhinha. Então, veja que eu vou iniciar com a cor laranja, depois eu vou passar aqui em cima para a cor preta e depois a cor laranja, tá? Então, a gente vai fazer a troca de fio e eu vou mostrar para vocês como que a gente vai proceder. Então, aqui na primeira carreira aqui, pessoal, da parte onde está maior aqui da nossa orelhinha, a gente vai iniciar o nosso trabalho. Então, com a minha cor laranja, vou prender aqui meu fio e trabalhar 2 correntinhas, tá vendo? Nessa mesma carreira que a gente tem aqui da lateral, vou trabalhar outro ponto meio alto. Então, aqui, pessoal, eu vou trabalhar 2 pontos meio alto para cada uma dessas carreiras que a gente tem aqui na lateral da nossa orelhinha, tá? Então, as 4 primeiras carreiras aqui, eu vou proceder com a cor laranja, tá? Então, aqui, ó, cheguei na minha última, então vai ficar no total de 8 pontos na cor laranja, tá vendo? Então, aqui agora, ó, eu tô no meu último ponto aqui na cor laranja, e eu deveria, então, fechar aqui na cor laranja. Porém, como eu vou trabalhar depois aqui com a cor preta, nessa parte aqui de cima, para fechar o ponto e para ficar um acabamento melhor na sua orelhinha, eu já venho aqui com a minha lã preta e vai ser com ela que eu vou fechar aqui o meu fio, ó. Tá vendo? Vou fazer novamente aqui pra vocês verem. Então, eu tava vindo trabalhando com a cor laranja, né, pra fazer o meu meio ponto alto, porém, eu não fecho com a cor laranja. Para poder iniciar com a cor preta, a gente vem aqui, ó, e puxo o fio com a minha cor preta, tá vendo? E aqui agora a gente vai trabalhar o último ponto aqui dessa carreira. Então, vou trabalhar 2 pontos nessa lateral e os 2 pontos nesse outro lado, tá vendo? Da onde a gente iniciou aqui aquelas 3 pontos que a gente fez no início, ok? Então, aqui, ó, já por visto eu já fechei aqui o meu ponto, porém a gente não pode fechar. Então, pessoal, já arrematei aqui minha cor laranja, que ela ainda tava presa aqui nesse último ponto aqui. E aqui agora, pessoal, ó, a gente vai fazer igual a gente fez nesse último ponto aqui laranja. A gente inicia ele, porém, a gente vem com a cor laranja para poder finalizar o ponto, ó. Então, laço e removo aqui as 3 correntinhas da cor preta. E venho aqui na lateral, já aqui da segunda carreira que a gente tá descendo, e vou trabalhar 2 pontos meio alto na cor laranja, seguindo igual a gente fez do outro lado. Tá certo? Então, é bem simples de fazer essa pontinha, pessoal, sem fazer, parar o trabalho, porque aqui você arrematou, mas de certa forma não, porque você deu sequência no seu trabalho, ajustando o seu ponto aqui, tá? Então, aqui agora você vai arrematar o seu fio, porém vai deixar um pedaço para a costura da sua orelhinha na sua toquinha, ok? Bem, pessoal, feita aqui as nossas 2 orelhinhas, veja que as nossas orelhinhas, elas têm um lado, tá, pessoal? Então, elas terminam sempre para o mesmo lado aqui.
Então, uma você vai iniciar da parte de baixo da sua touquinha, a outra da parte de cima. Então, o que eu aconselho? A gente iniciar pela parte que vai de cima para baixo. Por quê? Você já vai ter uma noção de quantos pontos você vai ter que contar depois aqui no início, tá? É mais fácil você acertar de cima para baixo do que de baixo para cima da costura que eu vou fazer agora. Então, pessoal, posicionando aqui a nossa touquinha, tá? Você ajusta ela certinho aqui, tá vendo? Vou vir aqui com a minha orelhinha, que eu vou iniciar da parte de cima pra baixo, que é isso aqui que eu tô mostrando pra vocês, ó, pessoal. Então, aqui, deixa eu mostrar pra vocês em qual carreira que a gente vai fazer a nossa costura. Tá vendo que aqui, ó, a gente tem a primeira, segunda e a terceira carreira aqui de pontos em relevo. Você vai vir na sua última carreira que você tinha de pontos altos trabalhados normalmente, tá? Nós vamos contar aqui, pessoal, ó, dessa parte aqui do meio, ó, você conta 1, 2, 3, 4. No seu quarto ponto, você vai vir passando aqui a sua agulha, ó, e prendendo aqui na sua orelhinha, tá vendo? Você puxa uma vez e puxa 2 vezes, que é aquilo que eu falo pra vocês sobre fazer as costuras de orelhinha em touquinha, tá, pessoal? É sempre importante. O primeiro e último ponto, passe 2 vezes para ficar bem fixo. Aqui agora, pessoal, a gente quer que a nossa orelhinha dê uma franzidinha. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui no meu próximo ponto e trabalho aqui um ponto da carreira de lá, ó, tá vendo? No meu próximo ponto, eu vou pular um daqui e vou para o próximo de lá, ó. No próximo ponto alto, pulo um daqui e vou para o próximo ponto de lá. Então, veja que eu venho trabalhando aqui, ó, pegando num ponto e pulando num de lá. Assim, pessoal, dessa forma, a sua orelhinha, ela vai ficar redondinha no meio, tá? Então, cheguei aqui. Nós vamos trabalhar o próximo ponto. E o último ponto aqui da nossa orelhinha. Passo 2 vezes para ficar bem fixo. E aí, você já pode arrematar essa parte da sua orelhinha, esse fio, do lado de dentro da sua touquinha, para ficar um acabamento melhor. Veja como que ficou aqui sua orelhinha, ó. Tá vendo que ela formou uma parte aqui que ficou mais arredondinha? Ela vai ficar em pé, tá certo? Para que fique, pessoal, na mesma posição sua orelhinha do outro lado, vamos contar aqui, então, quantos pontos ficou nessa parte de baixo aqui da nossa orelhinha. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ficou aqui no total de 10 pontos, tá? Não tô contando essa parte aqui de baixo. A gente vai virar aqui nossa touquinha e vamos vir aqui nessa carreira, que é a parte onde a gente costurou do outro lado. Então, eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui no meu 11º ponto, eu vou dar início à costura da minha orelhinha. Tá, pessoal? Então, venho aqui, ó, posiciono aqui minha peça, venho aqui no meu primeiro ponto, ó, e vou puxar aqui o fio, tá vendo? E nós vamos costurar, pessoal, igual nós fizemos do outro lado, tá? Então, venho aqui no meu próximo ponto, pego no fio branco. Pois aqui a gente já vai vir aqui a parte onde a gente veio pulando aqui um ponto da lateral de lá, ó. Próximo ponto alto. Pulo um aqui e vou para o próximo, ó. Próximo ponto alto. No próximo ponto alto. E aqui agora eu já vou prender 2 vezes aqui no meu fio. Feito assim, você já pode passar para dentro da sua touquinha e fazer o arremate, ok?